direita na hora que eu estava entrando para o culto, e ela me contou um testemunho lindo da rótula do joelho, das juntas, que ela tinha um problema sério, e foi totalmente curada. Não pôde estar aqui hoje, mas ela vai vir para dar o testemunho completo ainda. E temos um testemunho lindo aqui para ler no final também. Então, nosso Deus é um Deus que cura, nosso Deus é um Deus que faz. Agora, para você poder receber o teu milagre, você tem que entender, você tem que aceitar e você tem que tomar posse, né? Então você tem que entender, você tem que aceitar que a cura é para os dias de hoje. Você tem que aceitar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem muitos aí que pregam o cessacionismo, que se cessou todos os dons, se cessaram as curas. Não, isso não é verdade, né? O Espírito Santo de Deus estará conosco até a consumação dos séculos. E outra, a ordenança de Jesus imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus nos outorgou essa grande comissão. Jesus outorgou, e nesse pacote, junto com o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, já tem o impondo as mãos sobre os enfermos. Então nós vemos que o pacote é o mesmo. Nós vemos que a mesma ordem que Jesus ordena, ir por todo mundo e pregar o evangelho, também está, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por outro lado, contra fatos não há argumento, né? Eu sou prova de cura, eu sou testemunho de cura, e temos inúmeras pessoas que são prova e testemunho de cura e testemunho de milagre. Agora entendemos que aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente entende, a gente atrai. Então, pregar sobre cura, ensinar sobre cura, nós vamos atrair a cura e vamos começar a viver o milagre e vamos começar a viver a cura. Então, pregar, curar enfermos, expulsar demônios, propagar a mensagem, ir por todo mundo, tudo isso faz parte da ordenança de Jesus, portanto, ide por todo mundo, da grande comissão. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus à terra. Quando Jesus veio, o reino de Deus é chegado a esta terra. E o reino de Deus é o quê? A forma de Deus agir, a maneira de Deus agir. E a maneira de Deus agir não tem enfermidade. A maneira de Deus agir não tem doença. Então, para resgatarmos a unção da cura, nós precisamos clamar por este dom, crer neste dom, buscar esse dom, acreditar que o Senhor é o mesmo e declarar isso sobre as nossas vidas. Por outro lado, nós temos que desconstruir todo o ensinamento errado, temos que deixar para trás todo o obstáculo da cura e desconstruir todo o ensinamento errado. O Novo Testamento deixa bem claro que a igreja tem autoridade sobre Satanás, que a igreja tem autoridade sobre os espíritos malignos. Consecutivamente, se a igreja tem autoridade contra Satanás, a igreja tem autoridade contra o pecado, a igreja tem autoridade contra as doenças, a igreja tem autoridade contra as enfermidades. Então nós precisamos ter certeza dessa autoridade que há no nome de Jesus. Então nós somos chamados para lutar contra a enfermidade. Temos que entender que a enfermidade é ilegal, e tudo que é ilegal, Jesus te deu poder e autoridade para expulsar no nome dele, para expulsar no nome de Jesus. No Novo Testamento, nós não encontramos cristãos aceitando a doença, e nem tampouco se alegrando com as enfermidades. Algumas orações pediam livramento de perseguição, de luta, de aflição, de confronto, mas nem sempre eles receberam respostas acerca da perseguição. Porém, as orações de cura, elas foram frequentemente respondidas de maneira efetiva no Novo Testamento, demonstrando que a vontade de Deus é curar a todo aquele que está enfermo. Jesus sempre considerou a doença como algo negativo, por isso que a reação diante de qualquer enfermo foi curá-lo de toda enfermidade. Então a doença, ela contraria a vontade salvadora do Deus Criador, né? Nós vamos ver aí, já vimos também, mas vamos ver que quando Jesus veio trazer salvação, salvação no original significa sozo, salvação total e completa no espírito, na alma e no corpo, no espírito, na alma e no físico. Então a salvação compreende curar
criatura. A vontade do Deus Criador é que a criatura, você desfrute de plena saúde. Deus é aquele que profetiza, que ordena a vida e não a morte. Quem veio para roubar, matar e, na verdade, destruir foi Satanás. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a vida abundante não tem enfermidade. Então, por isso que Jesus quis salvar o ser humano integralmente, e aí nós precisamos entender e fortalecer esse ensino e manter a declaração até a cura se manifestar. Em nenhum local da Bíblia nós encontraremos uma admoestação para você tolerar a doença ou aceitar a enfermidade. Por quê? Porque Deus é o Deus que sara, é o Deus que dá saúde, e Jesus é a manifestação do que Deus é. Então, Êxodo capítulo 15, você que tem aí, Êxodo capítulo 15, vamos lá direto para o versículo 26. Você que está anotando aí, tem muitos textos para a gente anotar hoje. Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se, condicional, você precisa dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te dá saúde. Salmo capítulo 103, que foi lido na abertura desse culto, 103:3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quantas Ele sara? Algumas? Todas. Então Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado lepra, Ele cura hoje câncer, cura AIDS, Ele cura hoje aquilo que a medicina não tem explicação. Ele cura assim como Ele cura dor de cabeça, assim como Ele cura pressão alta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor que não somente sara, mas Ele também perdoa todas as nossas iniquidades. Veja que iniquidade, pecado está sempre coligado com doença. Por quê? Porque a doença, a enfermidade é resultado da queda. A doença, a enfermidade é consequência do pecado original de Adão. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16 nos diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, quem? Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Isso nos dá base, nos dá respaldo para poder entender que algumas enfermidades são espíritos malignos. Algumas enfermidades são espíritos demoníacos. Algumas enfermidades você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer: em o nome de Jesus eu expulso esse espírito de enfermidade. Por quê? Existem pessoas que estão surdas porque é um espírito maligno. Existem pessoas que estão cegas por ser um espírito maligno. Ah, mas o diagnóstico confirmou. Sim, o diagnóstico vai confirmar porque é físico. Mas Satanás se aloja. Jesus viu na sinagoga uma mulher dentro da sinagoga, servindo ao Senhor. Há 18 anos andava corcunda. Há 18 anos ela não conseguia endireitar a coluna. E Jesus, movido de íntima compaixão, expulsou o espírito de enfermidade de uma mulher que servia na sinagoga ao Senhor. Então você pode servir ao Senhor e ter um espírito de enfermidade? Pode. Agora você tem que expulsar esse espírito na autoridade do nome de Jesus. Você tem que expulsar esse demônio na autoridade do nome de Jesus. Isso significa que a pessoa está possessa? Não. Mas existe um espírito de enfermidade que aprisiona a saúde dela. Então, na verdade, nós precisamos entender, em primeiro lugar, a vontade de Deus é curar. Tanto é curar que Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Vai lá comigo, Marcos 16. Jesus nos chama para ser seu discípulo. O primeiro chamado de Jesus é: vinde a mim.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. E depois ele fala, ide por todo mundo. Primeiro vinde, depois ide. Primeiro vinde, tem que vir até ele para depois você ir. Agora, quando ele está para ser assunto aos céus, veja, capítulo 16 de Marcos, verso 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregando o evangelho. O que é evangelho aqui no original? Boas novas, boas notícias. Ide por todo mundo levando boa notícia. Qual a boa notícia que um enfermo pode receber? Você pode ser curada. Boa nova. Ide por todo mundo, pregai a boa nova do evangelho. Você não precisa mais aceitar essa enfermidade, você não precisa mais ficar debaixo desse jugo de enfermidade. Então, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, seguirão aos que... Não é só apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, evangelista, missionário. Não. Esse sinal está disponível para seguir a todo aquele que crer. Se você crê em Jesus, se você crê que a cura é para hoje, o sinal pode te seguir. Você não precisa esperar um apóstolo, um profeta, um pastor, orar. Você não precisa. Você pode impor as mãos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Interessante que quem prega que os dons cessaram, prega também nesse mesmo versículo que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Espera aí. Jesus não vai falar uma coisa que a parte A funcione e a parte B não. Jesus não vai falar uma coisa que a parte A você tem que fazer e a B não. Os que pregam que os dons cessaram, eles creem que tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas se tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho, eu tenho que viver o pacote completo. Eu tenho que acreditar que ainda existem dons, sinais, prodígios, maravilhas, falarão novas línguas, expulsarão demônios. Porque se eu não tenho autoridade para curar, eu também não vou ter autoridade para expulsar demônios. Se eu não tenho autoridade para expulsar demônio, eu também não tenho autoridade para poder ir por todo mundo. Então é tudo dentro do mesmo pacote. Nós temos que entender que isso faz parte da nova aliança, isso faz parte da dispensação da graça. Não é por merecimento. Eu sou pecador, eu fiz tanta coisa errada, Deus colocou essa doença em mim para me punir. Não. Não, mas Deus me deu uma doença para me santificar. Também não. Não, mas a gente tem que entender que Deus usa diversas formas, diversas coisas. Sim, Ele usa, mas não a enfermidade. No céu não tem enfermidade. Por quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva. Enfermidade não é boa dádiva. Então, enfermidade não é dom perfeito. No céu só tem coisas boas. Tudo que é bom provém de Deus. Agora, quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Então, você tem que acreditar que a cura é para nós, que ela funciona nos nossos dias. Você tem que batalhar pela vida e não pela morte. A vida foi feita para viver. Então, na verdade, eu luto pela vida e eu uso as minhas mãos para impor sobre aquele que está enfermo, para curar aquele que estiver doente. Eu imponho as minhas mãos, eu utilizo a minha boca, eu libero a minha voz para profetizar saúde, para profetizar cura divina. Nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela... Então eu tenho que receber palavra. Através da palavra vai gerar fé que vai mudar o meu estado físico. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porém, a fé não nega a realidade. Apenas ela não aceita a realidade que tem. Como você está? Estou com dor, estou com uma doença, mas eu creio que estou sendo curado. Eu creio que eu vou mudar esse quadro. Então ela não nega a realidade. A fé não vai te obrigar a mentir. Então, tudo que está a nosso alcance, nós temos que fazer.
Ter fé não impede você de ir ao médico. Ter fé não impede você de tomar um medicamento. Ter fé não impede você de fazer um tratamento. Porque Deus pode tanto usar um médico, um profissional, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um tratamento, porém a nossa fé não está no médico, não está no remédio, não está no tratamento, a nossa fé está no Senhor Todo-Poderoso. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia que vão nos mostrar que a fé, ela antecede a cura. A fé antevém a cura. Não dá tempo de eu ler todos os textos completos. Vamos direto ao versículo específico. Mateus capítulo 8, verso 10. Nós vamos ver um centurião romano. 8:10 diz: Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quando? Quando o centurião olhou para Jesus e falou: olha, eu também sou homem de autoridade, meu criado está doente lá em casa, está na cidade do lado, mas libera uma palavra aqui que ele ficará curado lá. Jesus se surpreendeu, falou: nem em Israel eu vi tamanha fé, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Ou seja, a fé antecedeu o milagre. Libera uma palavra aqui, meu criado ficará curado lá. Marcos capítulo 2, verso 4. Marcos capítulo 2, verso 4 e 5. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. 11. E a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram, dizendo: nunca tal vimos. Ninguém vai destelhar uma casa para descer uma maca com uma pessoa paralítica se não crê. O texto diz: Jesus vendo a fé deles. Como se vê a fé de alguém? Através da atitude que a pessoa tem. Espera aí, chegaram no local que Jesus estava, o local estava cheio, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela porta dos fundos, não dava para passar pela janela. O que vamos fazer? Vamos esperar Jesus sair? Não, vamos colocar ele por cima do telhado, vamos destelhar. Eles não pensaram nos obstáculos, eles não pensaram no prejuízo, eles não pensaram no dono da casa. Eles pensaram: esse moço precisa estar diante de Jesus, porque se ele estiver diante de Jesus, ele vai ser curado. Ou seja, a fé não só do paralítico, mas dos 4 que o conduzia é: temos que colocar ele diante desse homem, porque a hora que colocarmos ele diante desse homem, ele ficará são. Marcos capítulo 5, verso 22. Marcos capítulo 5, 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Em Mateus diz que ela já estava morta. Ele já chega para Jesus e fala: minha filha morreu. Para uma mulher do fluxo de sangue, toca, tal, Jesus para, e aí vem uma notícia que ela estava morta, que não adiantava mais, mas veja lá, verso 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Jairo, não temas, crê somente. 39. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, só dorme. Riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, toda a incredulidade ele pôs para fora. Quem não crê, o que adianta ficar junto? Tirou todo o incrédulo, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Por quê? Toda a ressurreição dá fome. Todo testemunho de ressurreição, ele volta com fome. Por quê? Não sei, mas dá. Lucas 7,50.
E a mulher disse: a tua fé te salvou. Uma mulher pecadora que chega de Jesus, ela unge os pés. Peraí, ela nem pediu, ele nem orou, mas a tua fé te salvou. Existem tantos outros exemplos que os milagres precederam e serviram e produziram fé. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Os discípulos estavam indo para Emaús, conversando. Prenderam Jesus, crucificaram ele, mataram Cristo, sepultaram ele ressuscitou. Estavam conversando tudo o que havia acontecido ali. Verso 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Ou seja, não dependeu da fé deles para Jesus ressuscitar. Então existem situações que vai depender da fé da pessoa. Existem situações que não. João 10, 37. João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ou seja, por que Jesus cura? Para que você acredite que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele é o Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus explicando que através de sinais, prodígios e maravilhas, as pessoas, na verdade, acreditam nele. 12:37 de João, 12:37. 12:37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele, não criam nele. Existem pessoas, principalmente de Nazaré, por quê? Porque sabiam, ele é o filho do carpinteiro ali da esquina. Ele é o filho de José e Maria. Não, ele não pode ser Deus. Nós vimos ele crescer, ele cresceu com os nossos filhos, jogou bola com as nossas crianças. A tradição e o que eles olharam, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, e por não crer nele, não puderam viver muitos sinais. João capítulo 20, verso 31, João capítulo 20, verso 31. Esses sinais, João está dizendo, ele que escreveu o Evangelho de João, ele está dizendo, esses sinais que eu registrei aqui, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Por quê? Porque tem muitos outros que não estão escritos na Bíblia. Olha o que ele diz no verso 30. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes que estão escritos é para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Tem algumas pessoas que não recebem a cura porque não querem. Por mais assustador que seja, tem gente que gosta de uma doença de estimação. Através da enfermidade, ela tem a atenção das pessoas. Através da enfermidade, coitadinho. É um espírito de comiseração. E a pessoa tem prazer em ter um problema para contar. A pessoa tem um prazer em ter uma dor para compartilhar. Por isso que Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Quero ver. Quer mesmo? Quero. Veja. O que queres ser que eu te faça? Quero ser curado. Quer mesmo? Quer. Então seja. Então nós temos que entender que um dos nomes de Deus apresentado na aliança do Antigo Testamento é Jeová Rafá. Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Senhor que te sara, o Senhor que te dá saúde. Jeová Rafá é um dos nomes de Deus. Então, não perca essa promessa de cura. Quem conhece a lei
tem um Deus. Agora, quem conhece a graça tem um Pai. E Jesus disse: se vós, sendo pai, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Precisamos entender sobre a graça, para que não fiquemos a vida inteira tentando fazer alguma coisa para Deus, para que possamos ser merecedores. Você nunca vai ser merecedor, por isso que é pela graça. Muitas pessoas não conseguem ser curadas porque acreditam que são indignas, são pecadoras, pois é para você mesmo que a cura veio. Então, na verdade, nós temos que entender que não é retribuição, recompensa, não é paga, não é merecimento, não é mérito, é graça. Agora, parece que nós estamos sempre tentando fazer algo para agradarmos a Deus, para que Deus nos abençoe, quando na verdade Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Jesus já levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A graça é exatamente isso. Nos firmamos no que Ele já fez. Somos santificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Somos curados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Jesus não salvou apenas a nossa alma do inferno, Ele quer te salvar de uma maneira integral. O espírito, a alma e o corpo. A salvação em Cristo não é uma justificação legal perante a Deus. A salvação em Cristo é um resgate. A salvação em Cristo é uma restauração completa e concreta na história. E nesse resgate, nessa restauração, nós somos salvos da pecaminosidade na história e na alma humana. Quanto mais temos certeza de que Deus deseja a nossa saúde e de que Ele trabalha para que sejamos saudáveis, mais teremos liberdade para receber a cura que Ele tem para nós e para trabalharmos com maior entusiasmo, para que a cura aconteça não só na nossa vida, mas através da nossa vida, na vida de outras pessoas. A imagem que nós temos que ter de Deus e a compreensão de quem influencia muito a liberdade para recebermos a cura é orarmos crendo que já estamos recebendo. É criarmos a expectativa da cura. A doença está ligada à queda do homem. A doença está ligada ao pecado original de Adão. Ou seja, porque ele pecou, ele maculou o DNA, o sangue. Ele maculou o sangue. Porque um pecou, todos pecaram. O princípio de Gênesis, tudo vai produzir segundo a sua espécie. Então, pecador vai gerar pecadores. Agora, depois que Adão e Eva pecaram, começaram os problemas psicossomáticos. E quando se tem problema psicossomático, gera o problema físico. Resulta o problema físico. A raiz de muitas enfermidades está na mente. A raiz de muitas enfermidades está na psique, no pensamento. A raiz de muita doença está mágoa, rancor, ódio, ressentimento, falta de perdão. Hoje a ciência comprova que quando a pessoa perdoa, ela pode ser curada de uma série de enfermidades, doenças, não só físicas, como psicossomáticas. Então você tem que entender que passado você não muda, mas você pode mudar a forma de ver esse passado. Passado é impossível você mudar, mas você pode enxergá-lo de outra forma. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus não criou um homem imperfeito. O homem foi criado perfeito e com plena saúde. Então o pecado, portanto, é obra do diabo. Enquanto a doença é uma consequência do pecado, já que o corpo então entrou em colapso quando a alma humana pecou, o espírito da humanidade morreu.
A ordem de Deus a Adão é: não coma do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comer, certamente morrerá. O que morreu? O espírito. O que é morte para Deus? Separação, afastamento. Por isso que o profeta Isaías declara: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Morte. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ainda que esteja morto, viverás. Quando entendemos esse fundamento, nós passamos a crer que a cura está ligada ao processo de regeneração do homem em Cristo Jesus através da salvação. Eu creio e prego que Adão e Eva, antes da queda, brilhavam e resplandeciam mais que a luz do sol. Eu creio que Adão e Eva, antes da queda, cheio da glória, eram seres luzentes. Porque a glória é poder, energia, a glória é força, a glória é luz. Assim como Jesus, no Monte da Transfiguração, seu rosto resplandecia mais do que a luz do sol. Assim como Moisés, depois de 40 dias em jejum e oração no monte, quando ele desceu com o rosto resplandecente, teve que pôr um véu na frente do rosto, porque as pessoas não conseguiam enxergá-lo de tamanha glória que tinha o rosto de Moisés. Antes da queda, Adão e Eva, então, eram condutores da glória. Agora, quando eles desobedeceram e deram ouvidos à sugestão de Satanás, à sugestão da serpente, a luz que estava neles se apagou. E cabode. Foi-se a glória. E a hora que a luz se apagou, viram que estavam nus. A hora que a luz se apagou, enxergaram um ao outro. E foram fazer folhas de figueira. O corpo de Adão e Eva era condutor de uma luz que irradiava a divindade esplêndida. Alguns chamam de energia, outros chamam de glória. Eles eram condutores da presença de Deus. O homem pecou, quebrou a aliança com Deus, se afastou de Deus, morreu espiritualmente. Mas Jesus Cristo veio para religar este homem a Deus. Então a salvação em Cristo Jesus é a regeneração do homem. Ao encontrar Jesus, o homem caído é restituído à sua condição original por meio da fé. A cura faz parte dos benefícios de uma aliança com Deus. Nós temos que entender que desde a aliança com Deus, de Deus com Moisés, Deuteronômio 28, de 1 a 14, vai falar de todas as bênçãos. Não dá tempo de a gente ler, mas Êxodo capítulo 23, Êxodo capítulo 23, verso 26. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés: eu vou sustentar, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar calçado. Calçado cresceu, a roupa cresceu. Gente, Deus fez coisa tremenda no deserto. Mas olha só no verso 26. Não haverá alguma que aborte, e nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Entre o povo de Deus, que tinha aliança com Deus, não haveria enfermidade, não haveria estéril, não haveria quem abortasse. Por quê? Porque a bênção de Deus estava com eles. Então a doença surgiu através da queda, só que o homem espiritual, ao ter um encontro com a cruz, ao ter um encontro com Jesus, ele tem que se apropriar que através desse encontro, ele é curado dessa mazela de enfermidade. Em Cristo, o espírito é regenerado imediatamente através do arrependimento e de uma declaração. Por isso que Paulo fala: a saber se com a tua
boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvo, sozo, total e completa. A saber, se com a tua boca declarares e creres no teu coração, serás curada. Então, nós temos que entender que a alma vai sendo restaurada através de um processo, dia após dia, através da conversão. E o corpo, embora nós saibamos que um dia, ainda esse corpo há de ser glorificado quando ressuscitar ou quando houver o arrebatamento, ele vai poder usufruir do favor eterno de Deus e não vai mais se decompor nem degenerar. Então a importância de nós entendermos que uma pessoa curada, ela glorifica a Deus. A cura na vida de uma pessoa é fruto. A cura na vida de uma pessoa glorifica. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque não fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como que um corpo doente glorifica? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, tem que estar são, sarado. Mateus 8, 7. Jesus, pois, lhes disse: eu irei e lhes darei saúde. A vontade de Jesus é curar todos os enfermos. Como o primeiro Adão pecou, perdeu a saúde. Mas o último Adão venceu na carne e no sangue, recebeu o corpo glorificado, restituindo-nos aquilo que o pecado destruiu. Então precisamos professar com fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, declarar que Ele morreu por mim, por você, e na sua grande misericórdia e amor, levando os nossos pecados sobre a cruz do Calvário, levou consigo todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo tiveram uma trajetória marcada de poder que fluía através de milagres. Pedro, como um modelo da igreja para os judeus messiânicos a partir de Jerusalém, mas Paulo como um modelo da igreja para os gentios convertidos a partir de Antioquia. Ambos, tanto Pedro como Paulo, no desenvolvimento dos dons e na manifestação, eles apresentavam registros de cura na história da igreja, registros de cura divina na construção do chamado, ensinando e pregando sobre milagres. Agora, nós temos que crer, aquilo que você acredita, você atrai, aquilo que você declara, você atrai. Por quê? Porque a palavra de milagre está sendo liberado e toda rema vai ser através de um grafo da palavra de Deus. Toda palavra revelada vai ter que vir de uma palavra que está escrita na palavra de Deus. Infelizmente, nesses últimos dias, nós temos visto muitas pessoas na internet, em tantos outros lugares, declarando que as curas são para o tempo dos apóstolos. Hoje não existe mais. E por isso, muitos passam a não crer ou a duvidar que sejam para os nossos dias. E aí, a dúvida rouba a fé. E por não terem fé, então muitos não são curados e não vivem os milagres para os dias de hoje. Desde Gênesis, Deus nos mostra que somos um espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. Todo ser humano é tricotômico, espírito, alma e corpo. Então as enfermidades, ela também pode ser no espírito. Possessão demoníaca. Elas também podem ser na alma, psique, psicológico, psiquiátrico, psicossomático. Mas ela também pode ser no corpo, no físico. Então nós temos que discernir e identificar, pois muitos necessitam de um milagre na saúde física, corpo. Mas outros precisam de um milagre na saúde emocional, psique, alma.
E outros precisam de uma libertação na área espiritual. Muitas vezes nós conhecemos a teoria, ou o texto, o grafo, mas não sabemos como isso acontece e não temos a evidência desses sinais em nossa vida. Além de estabelecermos o fundamento, por isso que chama escola de cura, nós precisamos ver isso em funcionamento. Porque a letra sem a prática vira só teoria. Muitas vezes a cura física, ela vai ser o extrato de uma cura interior, operada pelo Espírito Santo de Deus no nosso caráter. Quando você tem a consciência que Jesus te perdoou, quando você tem a consciência que Jesus te traz uma palavra rema, dos teus pecados eu não me lembro mais. Quando você tem a consciência, você pode ter cometido o que foi, mas se você se arrependeu e confessou o seu pecado, você é livre dessa condenação. Só através disso você já é curado de uma série de problemas psicossomáticos. A cura, ela está submissa a um processo de reconstrução da nossa aliança para com Deus Todo-Poderoso. Jesus, na sua morte de cruz, no Calvário, ele oferece sozo, salvação total e completa. A cura está dentro dessa salvação. Por isso que Jesus é a palavra que sara. Enviou a sua palavra e o sarou. Existem inúmeros nomes redentivos de Deus no Antigo Testamento que se personificam na pessoa de Jesus no Novo. Por exemplo, Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. E Jesus é o príncipe da... Então, Jeová Shalom, o Deus do Antigo Testamento, que é a nossa paz, se personificou em Jesus como príncipe da paz. Jeová Shammah, o Senhor que está aqui. Onde houver 2 ou 3 pregando em meu nome, eu aí estou no meio deles. Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Jireh, o Senhor que é a nossa provisão. Jeová Roê, o Senhor que é o nosso pastor e nada nos faltará. E Jeová Rafá, o Senhor que me dá saúde, o Senhor que me sara. Então Jeová Rafá foi a primeira manifestação de Deus quando o povo atravessou o Mar Vermelho. A primeira coisa que Deus disse a Moisés: diga ao povo que não haverá ninguém vai ficar doente, ninguém que aborte, não haverá nenhuma estéril. A primeira coisa que Deus fez quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus garantiu a eles, através da aliança, saúde. As palavras salvação, salvar, curar e sarar tem a mesma raiz no original hebraico, tem a mesma origem. Vai comigo para Salmo 107. Salmo 107. Cada um desses nomes vão se cumprindo na redenção em Cristo Jesus. Tanto é que nós podemos encontrar em toda a Bíblia, como também nas passagens dos 4 evangelhos. Mas Salmo 107, verso 20, nos diz assim: enviou a sua palavra e os enviou a sua e os e livrou-os da sua enviou a sua palavra. O que Jesus é? Palavra. Palavra que não é só a Bíblia. É um texto profético para quando Jesus viesse. Enviou a sua palavra. Enviou-lhe Jesus e os curou. Ele é o verbo, ele é a palavra. Verbo é o quê? Palavra em ação. Então enviou a sua palavra, enviou o verbo. O próprio Jeová Rafá envia Jesus como o Senhor que nos sara. Curioso que sarar e salvar corresponde à mesma raiz da palavra no hebraico. Por isso que quando Jesus curava um enfermo, muitas vezes ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele não falava te sarou, te salvou. Porque sarar e salvar é a mesma raiz. Então nós temos que entender que ser livre de uma enfermidade é ser salvo de uma sentença, de um diagnóstico. É ser salvo de uma doença.
Se você entrou com alguma enfermidade, aquele que te sara está aqui nessa noite. Ele quer te salvar dessa enfermidade. Ele é o verbo, ele é a própria palavra que saiu da boca de Deus. Enviou a sua palavra e os sarou. Jesus estava presente, intrínseco na criação, na regeneração, na salvação e na restauração. Nós não vamos ver na Bíblia nenhuma oração de Jesus endereçada a um doente. Como assim? Mas nós vamos enxergar a sua cura sendo alcançada por intermédio da liberação da sua palavra. Vai, tua fé te salvou. Quando ele libera a palavra, a cura manifesta. A palavra, o verbo que se fez carne, é o verbo que sara, é o verbo que salva, é o verbo que regenera. Só que tem que estar bem convicto na tua mente: Deus não usa a enfermidade para ensinar seus filhos. Algumas pessoas acreditam que quando estão passando por enfermidades, é Deus que está provando elas. Mas vamos declarar de novo. Mateus capítulo 7. Você não pintou isso ainda na sua Bíblia? Pinta, passa lumicolor, passa uma caneta. Mateus 7:11. Jesus, se a tua Bíblia tem a palavra de Jesus em vermelho, está em vermelho. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. Entre esses bens está prosperidade, entre esses bens está saúde. O espinho na carne de Paulo nunca foi enfermidade, foi perseguição. Ele chegava com uma revelação tremenda e alguém levantava resistindo ele. Olha lá o que ele diz, 2 Coríntios, vamos ler o texto. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele já explica, não precisa interpretação. Olha o que ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me o Senhor, a minha graça te basta. O quê? Na perseguição, não na enfermidade. O tratamento para que não se ensoberbecesse é mais a resistência e rejeição da palavra, da revelação que Paulo estava tendo, do que doença, enfermidade. Doença e enfermidade não mantém ninguém humilde. O tratamento contra o orgulho é a rejeição. Um sofrimento diário de desprezo, de calúnia, de difamações e de depreciações por parte de alguns personagens, mantinha eles quebrantado e humilde. Então a base para a cura divina é o amor que Deus tem por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Vamos mudar? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a sua palavra. Enviou a sua palavra e os curou. Se ele nos ama porque ele se compadece da nossa condição caída, e ele estende a sua mão firme e amorosa, ele nos ama. Uma doença cria uma condição limitante, porque estamos enfermos, não fluímos no nível que precisamos fluir. Mas quando a cura se manifesta, você flui no seu maior potencial. Então, não ore a Deus que leve a doença, mas agradeça a Deus que Jesus já levou. Tanto pecado como iniquidade, como enfermidade. Pratica a sua fé nas orações repletas de gratidão e de contentamento pelo que Jesus promoveu na cruz do Calvário. Agora nós temos que entender, quando a Bíblia fala de cura,
muitas vezes aponta para um processo, tratamento. Antigo Testamento, Naamã, não era para ele mergulhar uma vez só não. Processo, tratamento, 7 mergulhos. Até o 6º, nada aconteceu. Muita gente prega contra a campanha. Mas o que Naamã fez foi 7 vezes. Deus usa a campanha. Por quê? Através da campanha, a pessoa persevera. Então não adianta um mergulho. São 7. Não adiantava 6. Se ele levantasse no 6º e falasse para os seus oficiais, isso não está adiantando nada, eu vou embora. Ele estava a um mergulho do milagre, mas perderia a cura. Mas porque ele obedeceu e fez os 7, foi curado. Então nós temos que entender, nem todos são curados instantaneamente. Quando você vai para um médico, você faz um tratamento, é um processo. Cura na Bíblia é processual, restabelecidos através de um processo, como um tratamento médico, processual. Agora, milagre é instantâneo. Cura, processual, mas milagre, instantâneo. Cura, processo. Milagre, imediato. Então, muitas pessoas estão abortando a cura porque não aconteceu instantâneo. Como está? Estou melhor, mas ainda dói. Espera aí. Mas já está melhor. Tá, então reconheça que está melhor. Não aborte o milagre porque não aconteceu instantâneo. Isso não significa que o crente não possa passar por enfermidade. Estamos no corpo dessa carne. Nós vamos ter algumas ministrações porque o cristão passa por enfermidade. Temos que ter equilíbrio. Porém, nós temos que entender que a enfermidade não é permanente, ela é passageira. Você vai passar e vai receber a cura. Então a enfermidade ela pode acontecer a qualquer um. Assim como o sol nasce sobre o justo, sobre o ímpio, o que nós não podemos aceitar é a permanência. Deus enviou a sua palavra e o sarou. Agora olha Salmo 105. Salmo 105. Verso 37. Mas a eles, quem? O povo que estava do Egito, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Não houve um só enfermo. Deus manteve a sua aliança. A palavra, o verbo, o logos, é o próprio Jesus. Ele é a própria Torá. Ele é a liberação de Deus. Ele é o Filho de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus. E Jesus é a solução para todos os males. Agora, muitas vezes, quando Jesus falava sobre cura, resposta de oração, ele falava sobre perdão. Como queremos ser curados com um lixo emocional, um entulho imenso que carregamos no nosso coração? Talvez seja preciso ultrapassar nosso ego, que nos prende ao orgulho, confessar alguma obra morta que revela a nossa desobediência, deixarmos de ser indiferente às práticas passadas que estão impregnadas nos nossos conceitos, abandonarmos as nossas tradições humanas ou opiniões públicas e nos submetermos à vontade de Deus. Tem muito texto aqui, mas não dá tempo de a gente ler todos. Mas vai lá comigo para Mateus.
Mateus capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas vai para o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando vos jejuardes, não vos mostrei contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Para lidar com cura, é necessário sabedoria do alto. A sabedoria não está embasada numa informação e num conhecimento, mas está embasada no próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que liberar o verbo, nós temos que liberar a palavra, nós temos que crer, nós temos que declarar que o Senhor Jesus deu a sua palavra e nos sarou. Assim como a salvação não vem a nós por merecimento, a cura também não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Se você considera-se que não é digno e que não merece ser curado, então também você vai pensar que você não é digno e não merece ser salvo. Não é por merecimento. É pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus. O que é dom? Favor imerecido, presente. Se Deus pode dar a salvação pela graça, salvação do inferno, como Ele não poderia dar uma cura? Se Deus pode dar o dom para salvar, por que Ele não daria para curar? Então a cura não é para quem merece, mas é para quem acredita. É para quem necessita, é para quem busca. Se a falta de fé é incredulidade, ela vem através do deixar de ouvir a palavra de Deus, então começa a dar ouvido às palavras de cura que existem na palavra de Deus. Assim, você não viverá o que ouve, mas o que a palavra diz. Para criar fé, nós ouvimos e andamos por fé. Para viver fé, nós liberamos a palavra. A palavra sendo liberada, antes, efetivamente, ela sempre aconteceu. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve as águas do firmamento e as águas na terra. Assim é com a tua cura. Comece a crer e declarar: eu já fui curado em Cristo Jesus. Ele já levou sobre si toda a minha enfermidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Os milagres e as maravilhas acompanham a palavra. Então ande sobre esta palavra. Libere uma palavra de fé. Tudo que você constrói ou destrói, faz primeiro através de uma palavra liberada. Último texto. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Vamos só para o verso 2. Enredastes com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Preste atenção nesse texto. Toda palavra que nós liberamos são sentenças de morte ou de vida que estão no poder da língua.
Você se amarra, você se prende com a tua palavra. Ai, essa doença vai acabar me matando. Vai mesmo. Então, se você já falou isso, cancela isso no mundo espiritual. Senhor, eu cancelo toda palavra que essa dor, essa enfermidade, essa doença, essa situação tal, cancela isso. Deus quer que nós vivamos e desfrutamos da vida. Aquele que crê comerá o melhor dessa terra. Então, se houver alguma doença tentando lhe parar, você tem a autoridade no nome de Jesus para repreendê-la. Você tem que lutar, guerrear, batalhar, confrontar essa enfermidade, andar sobre a palavra, perseverar na palavra contra essa enfermidade. Não permita que ela domine você, não aceite estar debaixo de um jugo de enfermidade. Porque senão você se torna escravo dessa enfermidade. Mas viva sobre essa enfermidade e não deixe que ela permaneça em você. Eu quero convidar os pastores a virem aqui ao altar. Evangelistas, pastores. A palavra nos diz: se houver enfermos entre vós, chame os presbíteros e estes unjam com óleo, e a oração da fé sarará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando você vier, fala com a pessoa que vai orar por você. Qual enfermidade que você está tendo, qual dor que você tem. O que você necessita, o que você quer. Se houver necessidade de confessar algum pecado, já confessa, já aproveita. E já ora com alguém. Já fala: eu preciso confessar isso, eu preciso me livrar disso, eu preciso me libertar disso. Em nome de Jesus. E venha em fé, venha crendo. Aquele que tem poder de abrir o mar, tem poder de restaurar ossos, coluna, pulmão, coração, olhos, fígado. Tem poder de restaurar a tua vida. Se você vai representar alguém, fale com a pessoa. Eu quero que ore por fulano de tal. Nós recebemos aqui um testemunho, vou tentar ler rapidamente. Paz do Senhor a toda a igreja. No ano de 2017, através dos exames de sangue de rotina, descobri que minhas enzimas hepáticas estavam muito alteradas. TGO, TGP, e o médico me encaminhou para um hepatologista. A médica solicitou uma biópsia do meu fígado e foi detectada uma hepatite autoimune, que era uma doença rara, e de 0 a 4 eu estava no grau 3, ou seja, à beira de uma cirrose hepática sem nunca ter bebido. Falando a grosso modo, meu próprio organismo estava atacando meu fígado. A médica disse que não iria me medicar, pois achava melhor aguardar para ver se o fígado se regenerava, mas que já havia perdido 3 pacientes com essa doença. Na hora perdi o chão. Diante desse diagnóstico, resolvi pegar uma segunda opinião com outro hepato, e ele, ao contrário dela, me medicou com altas doses de corticoide na medicação chamada Imuran. Ele disse que a doença não tinha cura, mas tinha tratamento. E após os 30 primeiros dias de tratamento, as minhas enzimas pancreáticas subiram para 900. Foi onde descobri que era alérgica à única medicação que existe para a doença autoimune, pois eu fazia parte dos 3% de pessoas alérgicas a essa medicação. E o médico ficou perdido sem saber o que fazer. Então me encaminhou para o grupo de apoio do Einstein, para transplantados de fígado, para pegar uma medicação chamada ciclosporina. Chegando ao grupo de apoio, o médico que me atendeu disse: o que você está fazendo aqui? Aqui é um local só para transplantados. Eu não vou te medicar, pois essa medicação tem altos efeitos colaterais que você nem imagina, e é para rejeição de órgãos. Voltei ao médico anterior e ele continuou dizendo que eu tinha que tomar. Mas ele não prescrevia essa medicação, pois era somente um hepato especializado na droga, que poderia dar acompanhamento dos efeitos colaterais. E eu estava totalmente perdida, sem saber que rumo tomar. Foram dias de muita angústia, muito choro, clamava muito a Deus por uma solução. Foi quando resolvi jogar no Google o nome de um hepato
do centro de apoio que me atendeu. Descobri que ele atendia em uma clínica de patologia com mais de 11 médicos. Para minha surpresa, ele atendia o meu convênio. Então marquei o terceiro hepato e ele me disse a mesma coisa, que tinha tratamento, mas que não iria dar o ciclosporina, mas iniciaríamos com corticoide. Só não poderia ficar sem o imunossupressor. Então perguntei a ele, se não tivesse tomado nada, como a primeira hepato disse, não estaria mais aqui. Ele respirou bem fundo e disse, esquece o passado e bola para frente. Nesse momento senti um alívio muito grande e não precisou dizer mais nada. Nessa época, nosso apóstolo Clayton estava fazendo diversas pregações de que a nossa mente conduz o nosso corpo. E que muitas mágoas e diversas lembranças podem adoecer nosso corpo. Então, nesse dia, eu disse para Deus, Senhor, estou tentando tomar a medicação ciclosporina e todas as portas estão se fechando. Então, entendendo que é o Senhor que não está permitindo, enxuguei minhas lágrimas do rosto e disse, a partir de agora, vou viver minha vida normalmente e seguir as orientações desse médico que vai tratar apenas com corticoide. Senhor, coloco todos os meus caminhos em suas mãos. Então, imprimi a foto de um fígado curado e deixei ao lado da cabeceira da minha cama, onde escrevi 100% curado. Eu olhava todos os dias e imaginava meu fígado curado. A partir desse momento, tive muita paz dentro do meu coração, e quando aquietei a minha alma, comecei a escutar Deus a falar comigo. E me deu o Salmo 41, que o Senhor me livraria e me conservaria em vida. E assim foi. Ano de 2018, orando e confiando muito em Deus, mudei radicalmente minha alimentação. Passei 1 ano do ocorrido, o médico pediu um exame bem semelhante à biópsia, mas é por imagem, se chama Fibroscan. Quando fiz, o próprio médico ficou muito espantado com o resultado, pois uma vez que o fígado é atacado raramente, ele pode regredir. E no meu caso, regrediu. E ele disse, Alessandra, a gordura e a fibrose do fígado regrediram muito, está quase normal. Isso significa que se tudo continuar como está, logo logo seu fígado volta ao formato normal. Eu nunca vi um médico tão feliz e tão entusiasmado como aquele. A felicidade dele era enorme. Saí extasiada, parecia um sonho. E na ceia da convenção, uma irmã veio até mim me dizendo, Deus te fala que esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida e ele não acrescentaria? Confirmando que Deus havia me falado no Salmo 41, e como nosso Deus é maravilhoso e não é um Deus de obra inacabada, em outubro de 2019, repeti os exames Fibroscan, onde deu grau 2 e o meu fígado regrediu para o grau 0. Isso significa que meu fígado está totalmente normal. Tudo caminhou para a remissão espontânea. Isso é cura. E hoje vejo que Deus permitiu toda essa turbulência para me encaminhar para o local e tratamento correto. A doença podia ser rara, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, que opera milagres e operou em mim. Não tenho palavras para agradecer a Deus o que fez por mim, mudando a minha história. Agradeço também ao apóstolo, à igreja, que sempre tinha uma palavra que trazia confiança, que tudo ia dar certo. Também a minha família, aos amados irmãos da igreja, aos irmãos do círculo de oração. Enfim, obrigado a todos e pela palavra maravilhosa que é pregada neste tempo, chamada Torre Forte, que possamos sempre compartilhar com todos essa palavra. Alessandra Ricardo. Cadê a Alessandra? Aqui. Deus abençoe. Deus fiel. Glória a Deus. Você que crê e necessita de um milagre, sai do seu lugar e vem para o altar. Em nome de Jesus. Pai de amor, Deus bendito, Senhor, nós clamamos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que dá vida, Espírito Santo que está conosco, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas e renova as forças, Senhor. Senhor, tu és o Deus dos impossíveis, tu és o Senhor do milagre, tu és o Senhor que opera, Senhor, ontem, hoje, eternamente. Em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, e chamamos à existência o teu milagre. Cremos e chamamos à existência, Deus de poder. Visita o fígado, visita o pâncreas, visita o baço, visita o coração, visita o sistema imunológico, Deus de aliança. Nós cancelamos agora toda doença autoimune, repreendemos agora toda alergia, repreendemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus nós ordenamos agora,
bata em retirada, bata em retirada. Espírito de enfermidade, nós te damos ordem, em o nome de Jesus. Solta essa vida agora, solta essa vida agora, em nome de Jesus, ó Pai. Pai de poder e amor, vem restaurar a tua igreja, vem fortalecer a tua igreja, Senhor. Nós cremos e por isso chamamos a existência, nós cremos, por isso declaramos, ó Pai. Toca nos olhos, toca nos ossos, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança aquele que está em casa, alcança aquele que está num leito de enfermidade, alcança aquele que está desenganado. Deus de poder e aliança, apresentamos todos os pedidos de oração e clamamos agora, Deus de poder e misericórdia, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, o teu renovo, a tua restauração. Colocamos essas vidas diante do teu altar, Altíssimo e soberano. Cada roupa, cada toalha, cada água, unge essas fotos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os cativos e oprimidos. Cada foto aqui, ó Deus de graça, cada pessoa sendo representada, ó Deus de amor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Nós, ó Pai querido, como igreja, meu Deus, quebramos, ó Pai querido, todo intento de Satanás, ó Pai querido, Seu Deus. Visita, Pai querido, cada família, cada água aqui, Pai querido, representado, meu Deus, cada toalha, cada peça de roupa, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, manifesta o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, abra a porta de emprego, meu Pai, também, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Seu Deus, transforma, meu Pai, num Pai amado que está quebrado, Pai querido, que venha ter uma restauração, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, transforma, meu Pai, com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua paz, ó Deus de graça, em nome de Jesus, ó Pai querido, Seu Deus, que a tua presença seja, Pai querido, Seu Deus, com a tua graça, com a tua paz, a tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, manifesta, Pai querido, o teu amor nesse lugar, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor Deus é o Deus ainda que faz milagre, o Deus, ó Pai querido, que faz grandes maravilhas